Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Brasil criou 173 mil vagas de trabalho com carteira assinada. É o melhor resultado para o mês de fevereiro dos últimos 5 anos. Depois de 4 dias preso pela Lava Jato, o ex-presidente Michel Temer, ex-ministro Moreira Franco e outros 6 detidos são soltos no Rio de Janeiro. Os habeas corpus foram antecipados por decisão do relator do caso. Na Itália, a terrorista Cesare Battisti confessa que assassinou 2 pessoas e mandou matar outras 2. Em São Paulo, uma policial militar reage a um assalto e atira no criminoso. Ele morreu na hora. Israel lança ataques aéreos contra bases do Hamas após míssil ser disparado da faixa de Gaza e atingir seu território. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. O ministro da Economia, Paulo Guedes, minimizou o atrito entre o Palácio do Planalto e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, por causa da reforma da Previdência. Guedes chamou de falha de comunicação o ruído dos últimos dias. A declaração foi feita em discurso a prefeitos em Brasília. Apoio. Foi o que o ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu aos prefeitos que participaram de um evento em Brasília. Guedes aposta na pressão que os gestores dos municípios podem fazer sobre deputados e senadores. A aprovação da reforma da Previdência também aliviaria o caixa das prefeituras. Guedes ainda tentou acalmar os prefeitos, sem citar diretamente o desentendimento entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acentuado no final de semana. O ministro admitiu que há problemas de comunicação, mas disse que as principais lideranças sabem da importância da reforma da Previdência e da responsabilidade do que tem que fazer. Mesmo com o posicionamento de Paulo Guedes, os prefeitos se mostraram preocupados. Os atritos que aconteceu entre Legislativo e Executivo nesses últimos dias é algo preocupante, porque o país poucas vezes teve uma condição tão propícia para se fazer uma reforma. A busca por apoio continua amanhã. O ministro da Economia participará de uma audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O gesto serve para mostrar que o governo está empenhado na aprovação das mudanças nas regras da aposentadoria. Uma das críticas recebidas pelo Palácio do Planalto é a de falta de articulação. Até o momento, o relator da reforma da CCJ não foi escolhido. E temos escutado, e a orientação que nós temos tido do presidente nos leva a afirmar de que ele está extremamente comprometido com a aprovação da reforma da Previdência. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e ele me assegurou que essa semana será escolhido o relator da CCJ. Na tentativa de acalmar os ânimos, o presidente Jair Bolsonaro não falou sobre os atritos hoje. Durante cerimônia de assinatura de contratos de concessão para a construção de linhas de transmissão de energia, Bolsonaro preferiu defender a proposta. Uma nova Previdência mais justa, mais igualitária e possibilitará um equilíbrio das contas públicas dos governos federal, estaduais e municipais. É o Brasil voltando a crescer. Ainda temos muito a avançar. Vamos em frente. Boa parte dessa encrenca que tem ar de fofoca está calcada no fato de Bolsonaro insistir e manter ao pé da letra seu discurso de campanha. Ele diz se recusar ao toma lá da cá, que chama de velha política. É claro que existe uma posição intermediária quando os parlamentares podem participar sem que isso signifique corrupção. Os parlamentares, por sua vez, dizem querer participar do governo que se recusa, segundo eles, ao diálogo. O diálogo é poder nomear, poder receber verbas, etc., etc., o que
não pode ser confundido com corrupção. Dessa maneira, Rodrigo Maia diz preferir não articular a base governista para a aprovação da reforma da Previdência e é atacado brutalmente por bolsonaristas, inclusive com ataques atribuídos aos filhos do presidente. Desse jeito, a necessária e urgente reforma da Previdência corre riscos, o que não pode, não deve acontecer. Foi publicado hoje o edital do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As inscrições começam em maio. A inscrição custará R$ 85, R$ 3 a mais do que no ano passado. O período para pedir isenção da taxa será entre os dias 1º e 10 de abril. Entre os que podem requerer a dispensa do pagamento estão estudantes cursando o último ano do ensino médio em 2019 na rede pública, quem cursou todo o ensino médio na rede pública ou com bolsa integral na rede privada e tenham renda inferior a um salário mínimo e meio por pessoa. As inscrições para o Enem irão do dia 6 ao dia 17 de maio e as provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu ao Superior Tribunal de Justiça para anular a condenação no caso do triplex do Guarujá e mandar a ação para a Justiça Eleitoral. O pedido acontece 2 semanas depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu que crimes comuns, como lavagem de dinheiro e corrupção, ligados a crimes eleitorais como Caixa 2, sejam analisados pela Justiça Eleitoral. Para a defesa de Lula, no processo do triplex, só há referências a supostos crimes eleitorais. Nesta ação, o petista foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão em segunda instância na Justiça Federal por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Um projeto desenvolvido por cientistas mineiros transforma os rejeitos de minério em materiais de construção civil. Veja na reportagem. No laboratório da Universidade Federal de Minas Gerais, a lama armazenada em barragens é reaproveitada. Rejeitos que poderiam poluir o meio ambiente ou causar tragédias, como a de Brumadinho, se transformam em bloco, tijolo, cimento. Tem toda essa parte de preparação que a gente faz e depois a preparação para transformar em agregado que a gente vai utilizar no cimento, né? Ou com o cimento. Esse é um disco pelotizador, onde a gente coloca a lama seca em pó com a adição de água. Através desse movimento rotativo, ela vai aglomerar até chegar num ponto de estar com essa granulometria maior ou menor, a gente consegue controlar para poder substituir o agregado natural, que é a brita em concreto, em pisos drenantes. A cor dos materiais feitos na lama não varia muito, vai do rosa ao vermelho. É uma mistura à base do material calcinado e areia para medir a resistência desse material no cimento, para ele ser aplicado como cimento. Aí a gente faz esse corpinho de prova de 5 por 10 centímetros, leva nessa prensa para ver qual a resistência, qual a força que ele suporta. Essa casa aqui foi toda construída com rejeito de barragem. O piso, a parede, tudo aqui saiu da mineração. A casa tem 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. São 40 metros quadrados de área construída. O coordenador da pesquisa diz que a economia no custo da obra com material reciclado pode chegar a 30%. Até a tinta, você tem uma tinta verniz, né, um verniz que é feito com material muito fino da lama do rejeito de mineração. É uma solução, né, a solução para o rejeito, né, e a solução para moradias, né. Foi nomeado hoje o novo titular da Divisão de Homicídios do Rio de Janeiro. O delegado Daniel Rosa vai chefiar as investigações das mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Daniel Rosa assume o cargo após o delegado Geniton Lages ser afastado. Durante a cerimônia de posse, Daniel Rosa disse que o caso Marielle é o maior desafio da carreira. É um caso muito relevante, sensível, de repercussão internacional. Uma brutalidade foi cometida
contra essa pessoa e que a Polícia Civil está empenhando todos os esforços para darmos uma resposta satisfatória. Daniel Rosa prometeu dar celeridade na segunda fase das investigações sobre o caso Marielle, mas não confirmou a informação de que armas de Rony Lessa, incluindo a submetralhadora usada no crime, estariam sendo procuradas no mar. Nesse exato momento, maiores detalhes da investigação, elas vão ser mantidas ainda em segredo, para futuramente, assim que possível, para que não prejudique a investigação, nós divulgaremos. A primeira fase das investigações, que durou quase um ano, levou à prisão dos suspeitos de executarem o crime. O PM reformado Rony Lessa e o ex-PM Elcio Vieira de Queiroz aguardam transferência para um presídio federal em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Na segunda fase, os investigadores esperam chegar ao mandante e à motivação. Daniel Rosa substitui Giniton Lages, que fará um intercâmbio na Itália. Rosa tem 9 anos de Polícia Civil. Em seu último cargo, antes de assumir a chefia da DH, era delegado da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense. Os alunos da escola Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo, vão retornar às aulas amanhã. No último dia 13, 8 pessoas morreram em um massacre no colégio, além dos 2 atiradores que se mataram logo após o ataque. Hoje, o advogado de um terceiro suspeito de ter planejado a ação, que está apreendido, deu uma coletiva à imprensa. Marcelo Feller afirmou que quando o adolescente tinha entre 13 e 14 anos, conversou com o atirador Guilherme Taussi sobre um possível ataque na escola, mas disse que tudo não passou de uma situação fantasiosa. E não há nos autos um único elemento que indique que o adolescente, além de ter fantasiado em 2015 sobre isso, que tenha efetivamente participado da fase que ultrapassa a fantasia. O advogado ainda falou sobre o dia em que o adolescente e Guilherme Taussi foram a um estande de tiros dias antes do massacre. O que possivelmente fez com que o Taussi não contasse ao adolescente os seus planos é porque o que o Taussi perguntou ao adolescente: você já pensou em se matar? Você se mataria? E a resposta do adolescente: não, foi não, claro que não. O adolescente foi apreendido provisoriamente na última terça-feira. Ele está internado em uma unidade da Fundação Casa, onde ficará por 45 dias. No último dia 13, Guilherme Taussi, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25, entraram na escola Raul Brasil e atiraram contra funcionários e alunos. Antes, Guilherme ainda matou o tio, a poucos metros do colégio. No total, 8 pessoas foram assassinadas. Os atiradores se mataram assim que a polícia entrou no prédio. Desde então, as aulas na escola foram suspensas. O local passou por reforma e amanhã as atividades serão retomadas. Um número vergonhoso e assustador. Em 2018, foram registradas 434 ocorrências de agressões a professores no estado de São Paulo, um aumento de 73% em relação a 2017. O relato é de uma professora da rede municipal de ensino em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, vítima da violência em sala de aula. Ele vinha com a mão fechada para dar socos no meu rosto, dava chutes na minha canela, jogava cadeiras, carteira, o seu material escolar, livro, estojo, tudo tentando me atingir. O autor das agressões físicas e psicológicas era um aluno de apenas 6 anos de idade. A professora foi afastada e começou um tratamento psiquiátrico. Agressões físicas, verbais ou psicológicas se repetiram com professores de São Paulo 434 vezes no ano passado. Segundo a Secretaria de Educação do Estado, um aumento de 73% das ocorrências em relação a 2017 e o maior desde 2014, quando os índices começaram a ser medidos. Segundo a Secretaria, São Paulo tem desde 2009 um sistema de proteção escolar para orientar os gestores e tratar do assunto com professores e alunos.
Um estudo feito pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico aponta o Brasil como recordista mundial de violência contra professores. Claro, esse pessoal agride professor e ainda recebe um afaguinho e uma psicóloga e um presentinho. O italiano Cesare Battisti admitiu pela primeira vez o envolvimento em 4 assassinatos na década de 70 na Itália. Ele está preso desde o começo do ano, após ser extraditado pela Bolívia. Segundo a imprensa italiana, Battisti declarou ter matado 2 pessoas e ter ordenado a morte de outras 2. Ele também admitiu o envolvimento em ações que deixaram 3 feridos, além de participar de roubos e furtos para financiar os proletários armados pelo comunismo, grupo do qual fazia parte. As confissões foram feitas durante um depoimento ao procurador-geral de Milão, Alberto Nobili. Cesare Battisti foi condenado em 1993 à prisão perpétua pelos 4 assassinatos e sempre negou os crimes. Ficou foragido por quase 40 anos. O italiano chegou a ganhar refúgio no Brasil, mas o então presidente Michel Temer reviu o status no ano passado. Battisti foi encontrado na Bolívia e acabou extraditado em janeiro. Boa parte da esquerda brasileira, inclusive Lula, defendeu esse assassino que foi tratado aqui no Brasil com pompa e circunstâncias. Escreveu um livro e só faltou ir para a Academia Brasileira de Letras. Seu grupelho terrorista lutava contra um governo democrático na Itália, tentando impor o modelo comunista. A confissão de Battisti põe fim a quaisquer dúvidas que, por acaso, ainda poderiam existir na cabeça de muita gente. O mercado financeiro reduziu a projeção de crescimento da economia brasileira para este ano pela 4ª vez seguida. A previsão de alta do PIB recuou de 2,01% para apenas 2%. A estimativa consta do Boletim Focus do Banco Central, que traz um levantamento feito na semana passada com mais de 100 instituições financeiras. Os gastos de brasileiros do exterior caíram quase 23% em fevereiro, em comparação com o mês anterior. Os brasileiros gastaram 1,3 bilhão de dólares durante as viagens internacionais. O resultado representa queda de 22,91% em relação a janeiro, quando 1,7 bilhão de dólares foram deixados no exterior. Na comparação com fevereiro do ano passado, a queda foi de 7,33%. Os números foram divulgados hoje pelo Banco Central. Bom, hora de falar de previsão do tempo. Afinal, o final de semana foi marcado por fortes chuvas no Nordeste e até por um alerta de ciclone, Gabi de França. Que outono é esse, hein? Pois é, boa noite para vocês, boa noite para você aí de casa. Marinha, meteorologistas, todo mundo aí emitiu, né, esse alerta para um ciclone muito raro, ciclone tropical, que está aqui, olha, na altura do Espírito Santo e em litoral sul da Bahia. Ele perdeu força, virou uma tempestade tropical, mesmo assim conseguiu provocar muita agitação marítima e ventos de mais de 100 km por hora. Ele ainda tem chance aí de voltar a ganhar força, né, e de voltar aí a ser classificado. A gente vai ver aqui, olha só, como um ciclone, um furacão com ventos de mais de 119 km por hora e ondas que podem chegar a 5 metros de altura. A expectativa é que ele se afaste aí em direção ao Oceano Atlântico. E olha, a gente choveu muito no final de semana. Na Bahia não parou de chover um só segundo. A gente vê imagens aí em várias cidades do interior, as ruas ficaram assim completamente alagadas. A chuva forte causou estragos, essa rua ficou completamente destruída, muita gente ficou ilhada, precisou de ajuda para sair de casa. A gente vai ver aí 2 mulheres, olha só, saíram às pressas no meio da enchente, olha a altura que a água chegou. Em São Luís do Maranhão, mais chuva, foi uma chuva histórica, também ruas alagadas, muita gente ilhada. A garagem desse prédio, olha só, os carros ficaram totalmente cobertos de água. E aí hoje cedo, essa imagem aérea dá para ter ideia aí da dimensão do estrago. A cidade
cidade toda aí de São Luís completamente debaixo d'água. Bom, o verão terminou aí com muita chuva e um resultado assustador, viu? O número de casos de dengue em todo o Brasil mais do que dobrou. A gente tem informações aí com o repórter Ed Polo. A gente vai falar com o Ed. Oi, Ed. Que número assustador, hein? Voltou a crescer então o número de casos de dengue pelo Brasil? Conta pra gente. Boa noite. Oi, Gabi, boa noite. Assustador mesmo. Eu vi aqui, fiquei preocupado. Você falou aí que mais que dobrou. Olha só nesses 3 primeiros meses aqui, hein? De acordo com o Ministério da Saúde, os registros saltaram de pouco mais de 62 mil casos nas primeiras 11 semanas de 2018 para, preste atenção, 230 mil no mesmo período do ano passado. E não aumentou, né? Esse aumento do número de casos teve também o aumento do número de mortes. Pode acreditar, 67% a mais no número de mortes em relação a esse período que eu vou te falar agora, de 30 de dezembro do ano passado a 16 de março deste ano. Uma situação realmente bastante agravante, né? A maior concentração foi no estado de São Paulo. 31 pessoas morreram aqui no estado. Isso significa, Gabi, 50% de todas as mortes de dengue no país. Nas regiões, nas demais regiões. São Paulo está liderando, tem metade dos casos, o que traz aí uma situação muito preocupante para as autoridades. O Sudeste apresentou 65% dos casos prováveis em relação às demais regiões do país. O que são casos prováveis? São aqueles casos que a pessoa tem ali os sintomas, mas ainda não foi diagnosticada pelo médico. Então ele não é tratado ainda como dengue, mas está aí, provavelmente deve aumentar ainda mais esse número assustador. De acordo com o sistema de vigilância em saúde, né? Apesar desse número altíssimo de casos de dengue, ainda não está se tratando como uma epidemia, o que é bom. Mas a gente precisa ficar atento porque a situação ainda é bastante preocupante. Segundo o Ministério da Saúde, as ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti são tratadas como prioridade pelo governo. Eu conversei agora aqui com técnicos aqui da Secretaria de Saúde, especialistas no assunto, eles me disseram o seguinte, Gabi, quanto mais rápido for diagnosticado a doença, né? A doença for diagnosticada e o tratamento, menores as chances aí de se ter um agravamento. Por isso, em caso de dúvida, procure o médico. Agora, Gabi, e nas demais regiões, o clima, como é que está o clima nas demais regiões do Brasil? Tem novidade pra gente aí, Gabi? Olha, tem previsão de mais chuva sobre o nordeste do Brasil. A chuva até diminui, mas ela ainda persiste, especialmente no litoral da Bahia. Por isso, amanhã em Salvador, chove o dia todo, tempo bastante carregado, nublado. A gente vai ver aí em Fortaleza, chove também no decorrer do dia. E em São Luís tem alerta para temporal, chuva forte de novo com raios. No restante do Brasil, a gente vê aí que tem previsão de chuva em praticamente todo o Brasil, principalmente no centro-norte. Tempo fica firme, sem chuva aqui, olha, entre o Rio Grande do Sul até ali Vitória, no Espírito Santo, na capital capixaba, gente, faz sol o dia todo e a temperatura chega aos 34 graus, 32 graus, faz 31 graus no Rio de Janeiro, 28 em São Paulo e 29 em Porto Alegre, todas elas com muito sol e calor, resquícios ainda do verão, Boris, Amanda. Estamos nessa fase de transição ainda com mais cara de verão. Exatamente. Obrigada, Gabi. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, Gabi. Em Minas Gerais, moradores de Barão de Cocais foram treinados para uma possível fuga. A barragem da Vale, que fica na cidade, está próximo do nível máximo de atenção e corre o risco de romper. Já em Brumadinho, o dia foi de lembranças e manifestações pelos 2 meses da tragédia. O balanço de vítimas foi atualizado. São 214 mortes do rompimento da barragem Córrego do Feijão da mineradora Vale. Já se passaram 2 meses e 91 pessoas ainda são consideradas desaparecidas. As famílias que não conseguiram enterrar seus parentes protestaram hoje no memorial que fica no centro de Brumadinho. E foram várias as homenagens aos que perderam a vida no mar de lama. Estou sofrendo, largando, não estou dormindo direito. Eu quero muito enterrar meu filho, enterrar o corpo do meu filho. Já em Barão de Cocais, a Defesa Civil fez um treinamento com mais de 6 mil moradores que estão ameaçados pelo risco de rompimento da barragem de Gongo Soco, também da Vale. Foram usados carros com alto-falante.
A sirene de alerta para a cidade ser evacuada tocou várias vezes. A simulação durou 32 minutos. Os moradores que vivem na área de autossalvamento, que pode ser atingida pelos rejeitos de minério, se reuniram no ponto estratégico, já definido pela Prefeitura e a Defesa Civil. Foi enterrado hoje em Japeri, na Baixada Fluminense, o vereador do PTB, Wendel Coelho. Ele foi assassinado na manhã de domingo com um tiro no peito. Segundo a polícia, o político de 26 anos estava em um carro próximo à Praça Olavo Bilac quando cruzou com os criminosos, que estavam em várias motos. Um deles teria atirado no carro onde estava o parlamentar, que foi atingido no peito. O criminoso fugiu em seguida. Testemunhas já foram ouvidas, câmeras de segurança estão sendo analisadas e uma perícia foi realizada no carro de Wendel. Uma das linhas de investigação é de que o vereador se envolveu numa discussão num evento e na saída foi perseguido por 2 motos. O parlamentar estava no primeiro mandato. Ele recebeu 729 votos nas eleições de 2016 e ocupava uma das 11 cadeiras da Câmara Municipal. 2 pessoas morreram depois de serem atropeladas por um carro em alta velocidade na zona leste de São Paulo. Imagens de uma câmera de segurança mostram o acidente. É possível ver o momento em que o motorista perde o controle do carro e invade o canteiro central da Avenida Aguiar da Beira, no bairro Aricanduva. Mike Casemiro e Ulisses Lopes de Farias foram atingidos e morreram no local. Uma mulher de 27 anos ficou ferida e está internada em estado grave. O motorista fez o teste do bafômetro que deu negativo. Ele será indiciado por homicídio culposo quando não há a intenção de matar. Um tiroteio em um bingo clandestino deixou 2 mortos na zona norte de São Paulo. O crime aconteceu na noite de domingo. Segundo testemunhas, um homem discutiu com segurança, foi embora e depois voltou com uma arma e começou a atirar. Antônio estava no local com a esposa, uma das vítimas fatais. Quando eu escutei os disparos, eu corri para o terminal. Quando eu corri para o terminal, ela voltou para dentro do bingo. Quando ela voltou para dentro do bingo, ele veio atrás e atirou, que ele estava tentando atirar, acho que no segurança. Lucivalda da Fonseca era casada com Antônio há 29 anos e deixa 2 filhos. O segurança do local também morreu e uma terceira pessoa ficou ferida. Um suspeito foi preso na manhã de hoje, mas não teve a identidade divulgada. Na zona oeste de São Paulo, um criminoso morreu após abordar uma policial militar que reagiu. Câmeras de segurança mostram quando ela passa na rua e o homem para o carro e vai para cima dela. A PM saca a arma e atira no homem. Francisco Gonçalves dos Santos Júnior, de 40 anos, morreu no local. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Moradores da Vila Joaniza, Ilha do Governador, zona norte do Rio, filmaram PM xingando e ameaçando algumas pessoas durante uma operação. Ele chega a dar um tiro para o alto. A Secretaria de Estado de Polícia Militar disse em nota que os policiais foram recebidos a tiros por criminosos e houve confronto e que a conduta do PM será apurada. Uma criança de 3 anos morreu após cair do 11º andar de um prédio na Praia do Futuro, em Fortaleza. Segundo a mãe do menino, ela cozinhava quando percebeu a ausência do filho. O apartamento não tinha tela de proteção. Um suspeito de praticar sequestros na zona norte de São Paulo foi flagrado por policiais e acabou baleado. Um morador gravou a ação dos policiais. Veja novamente que o criminoso parece se render, mas é baleado. Segundo a polícia, um homem que tinha acabado de ser vítima de sequestro cruzou com a viatura e pediu socorro. Quando o criminoso viu os PMs, correu e rendeu uma moça que passava pelo local. Eric Menezes Evangelista teria atirado nos agentes que reagiram. Ele levou 2 tiros, passou por cirurgia e permanece internado.
30 anos após espalhar medo pelas ruas de Londres, o assassino em série que ficou conhecido como Jack, o Estripador, teve a identidade revelada. Pelo menos é o que garante um grupo de cientistas. Quem mostra é a correspondente Érica Abreu. Foi através deste chale usado por uma das vítimas de Jack, o Estripador, que pesquisadores de Liverpool dizem ter feito a descoberta. A peça de seda estava manchada com sangue e sêmen. Os cientistas fizeram testes de DNA e chegaram à identidade de Eero Kosmiński. O barbeiro de origem polonesa já havia sido apontado como suspeito anteriormente, mas só agora a acusação é sustentada por uma prova genética. Críticos da pesquisa alegam que amostras do DNA da vítima e do assassino não foram incluídas no artigo publicado e afirmam que o chale pode ter sido contaminado ao longo dos anos, o que indica que o mistério pode ainda não ter chegado ao fim. Eero Kosmiński morava com 2 irmãos e uma irmã, bem aqui na Greenfield Road, a 200 metros de onde a terceira das 5 vítimas do Jack, o Estripador, foi encontrada. Os crimes teriam acontecido entre agosto e novembro de 1888. Os ataques envolviam prostitutas que viviam e trabalhavam em bairros pobres. De Londres, Érica Abreu para o Rede TV News. O Hamas anunciou ter acordado um cessar-fogo com Israel após horas de intensos confrontos. Os israelenses ainda não confirmaram o acordo. Israel começou uma série de ataques aéreos contra bases do Hamas poucas horas depois de um míssil ser disparado da faixa de Gaza contra o território do país no começo da manhã. 7 pessoas ficaram feridas. Um dos alvos das forças israelenses foi o escritório do líder do Hamas, Ismail Haniyeh. O primeiro-ministro de Israel encurtou a viagem aos Estados Unidos devido aos ataques. Antes de retornar, Benjamin Netanyahu se reuniu com Donald Trump na Casa Branca e acompanhou a assinatura do decreto que reconhece formalmente a soberania israelense sobre as colinas de Golã, região síria ocupada por Israel desde 1967. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não cometeu crime de conluio na campanha eleitoral de 2016. É o que concluiu o procurador especial Robert Mueller, que investigava se Trump havia conspirado com a Rússia para chegar à Casa Branca. Veja na reportagem de Luciana Camargo. Depois de quase 2 anos, Trump, enfim, tirou um peso das costas. As tão criticadas investigações que o republicano chamava de caça às bruxas não encontraram evidências de que ele participou de um conluio com os russos. Também não há provas de que Trump obstruiu a justiça. No entanto, o relatório de Robert Mueller não o isenta de uma eventual tentativa de dificultar o trabalho de investigação, um crime que poderia motivar um pedido de impeachment. Essa isenção foi dada pelo procurador-geral William Barr e pelo procurador adjunto Rod Rosenstein. Um resumo de 4 páginas do relatório foi divulgado ontem por Barr e recebido com alívio na Casa Branca. Hoje, Donald Trump disse estar feliz com o fim das investigações e espera que isso nunca aconteça com outro presidente novamente. We can never ever let this happen to another president again. Embora o caso tenha sido encerrado, a disputa política não. Democratas querem ter acesso ao relatório completo, não apenas ao resumo. A decisão de liberar ou não o relatório completo está nas mãos de William Barr. O secretário de Justiça disse que partes do texto, sem as informações secretas do júri, ainda podem ser publicadas e que está trabalhando com Mueller para que isso aconteça. O inquérito de Mueller culpa o governo russo de hackear computadores de democratas através de mídias sociais. O Kremlin continua negando a acusação. No saldo final, 6 assessores do presidente foram indiciados ou condenados por crimes, a maioria por conspiração ou por mentir aos investigadores. Luciana Camargo, de Nova York, para o Rede TV News. A Noruega abriu uma investigação para apurar o que aconteceu com o navio que ficou à deriva após falha nos motores. Quase 1.400 pessoas estavam a bordo.
A Comissão de Investigação de Acidentes na Noruega informou que decidiu iniciar as averiguações porque o navio, os passageiros e os tripulantes correram um risco muito alto. Além da falha no motor, o local em que o cruzeiro ficou à deriva é de difícil navegação e com muitos recifes. O navio Viking Sky foi rebocado e atracou em um porto no oeste da Noruega ontem, 26 horas após emitir o chamado de socorro. 28 pessoas chegaram a ser hospitalizadas, uma em estado grave. Passageiros narraram os momentos de desespero. A tempestade foi horrível. Nunca tinha visto nada igual. Espero que ninguém tenha que passar por isso de novo. O navio estava inclinando em um ângulo de 45 graus. A gente estava no quarto e tudo começou a cair no chão e quebrar. Nós mal conseguíamos nos mexer ou andar. Segundo a comissão norueguesa, os Estados Unidos e o Reino Unido se ofereceram para ajudar nas investigações. Quase metade dos passageiros eram norte-americanos e vários britânicos também estavam a bordo. E agora o esporte. Com o objetivo de acabar com as polêmicas no futebol, o VAR estreou no Campeonato Paulista com muita confusão. O tão comentado VAR marcou presença no Paulistão. O recurso de vídeo entrou em cena nas 4 partidas das quartas de final. Minimizou os erros, mostrou alguns lances de forma clara para o árbitro em campo, mas ao contrário do que muita gente imaginou, não colocou fim nas polêmicas. Um lance deu o que falar na partida entre Novo Horizontino e Palmeiras. O Alviverde alega que Murilo Henrique dominou a bola com um braço no início da jogada, que resultou no gol de Cléo Santos. O árbitro Rafael Claus não solicitou o VAR e os palmeirenses ficaram revoltados. Sobre VAR, sobre arbitragem, sobre Pedro, Paulo, um dia que eu terminar de jogar futebol eu vou falar algumas coisas. O assunto repercutiu nas redes sociais e a Federação Paulista diz que o gol foi legal. Eles checaram, eles passaram por todas as imagens, eles concluíram de forma clara que a bola não toca no braço e sim na barriga, próximo da costela aqui, e aí não há infração. Já o Palmeiras respondeu dizendo que é a mesma postura do Paulistinha do ano passado. No mesmo jogo, o juiz consultou o VAR para marcar um pênalti para o Novo Horizontino. O zagueiro Antônio Carlos colocou a mão na bola dentro da área, só que Praz defendeu a cobrança de Murilo Henrique. No confronto entre São Paulo e Ituano também teve VAR em ação. O problema aqui foi a demora para o veredito. Everton Felipe, do Tricolor, caiu dentro da área. O juiz esperou mais de 2 minutos para falar que não foi nada. Depois, um gol do Ituano foi anulado por impedimento, só que o VAR não foi consultado. Parece que ele apitou no primeiro lance. É só essa a nossa discussão. O recurso ajudou a anular um gol do Santos diante do Red Bull. O árbitro foi avisado que Diego Pituca estava impedido no lance. No confronto entre Corinthians e Ferroviária, os jogadores do Timão reclamaram que o zagueiro Rodrigão teria desviado um chute de Pedrinho com a mão. E o VAR avisou, não foi nada. Entre lances claros e polêmicos, é bom se acostumar. Parece que o VAR veio mesmo para ficar. Agora à noite, o ex-presidente Michel Temer deixou a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. E é para lá que nós vamos ao vivo com o repórter Tony Vendramini. Boa noite, Tony. Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o ex-presidente Michel Temer deixou a superintendência da Polícia Federal aqui no centro do Rio por volta das 6h40 da noite, depois de fazer o exame de corpo de delito. Na saída, alguns manifestantes que estavam por aqui protestaram. O carro de Temer foi escoltado por um comboio da Polícia Federal até o aeroporto Santos Dumont. Foram 4 noites preso em uma sala especial aqui na sede da PF. Um pedido da defesa do ex-presidente que o juiz federal Marcelo Bretas acatou porque entendeu que Temer deveria receber
o mesmo tratamento de Lula em Curitiba. Um dia depois de decretar a prisão, o magistrado também determinou o bloqueio de 62 milhões de reais em bens e contas bancárias de Temer. Essa decisão foi tomada em sigilo para que o ex-presidente e outros presos na operação não tentassem se desfazer de alguns desses bens. Os habeas corpus de Temer e de outros alvos, como o ex-ministro Moreira Franco, já liberado também na noite de hoje, seriam julgados na quarta-feira. Mas hoje o desembargador Ivan Atier antecipou a decisão. Veja na reportagem. A decisão do desembargador Ivan Atier é em caráter liminar e abrange todos os presos. Entre eles, o ex-ministro de Minas e Energia Moreira Franco, João Batista Lima Filho, Coronel Lima, amigo de Temer e dono da empresa Argeplan, e a mulher dele, a arquiteta Maria Rica Fratesi. Carlos Alberto Costa, sócio do Coronel Lima. Carlos Alberto Costa Filho, diretor da Argeplan, Vanderlei de Natali, sócio da Construbase, e Carlos Alberto Montenegro Galo, administrador da empresa CG Impex. Rodrigo Castro Alves Neves, responsável pela Lume Publicidades, e Carlos Jorge Zimmermann, representante da empresa finlandesa-sueca AF Consult, que haviam sido presos temporariamente, foram liberados no fim de semana por decisão da desembargadora Simone Scheiber. A decisão de soltar o ex-presidente Michel Temer e os outros presos na Operação Descontaminação foi tomada pelo relator do caso no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Os habeas corpus seriam julgados por um colegiado na quarta-feira, mas o desembargador Ivan Atier entendeu que as prisões iam contra as garantias constitucionais. Em sua decisão, o desembargador diz: tem-se fatos antigos, possivelmente ilícitos, mas nenhuma evidência de reiteração criminosa posterior a 2016 ou qualquer outro fator que justifique prisão preventiva, sendo que os fatos em análise envolvem a eletronuclear, cuja ação penal principal, já este sentenciada, ora tramitando neste tribunal, em face de apelação das partes. O caso ainda será julgado por uma turma especializada composta por 3 desembargadores. Na sessão, ainda sem data marcada, a decisão de soltar os presos pode ser revogada. Se isso acontecer, eles voltam para a prisão. O ex-presidente Michel Temer, o ex-ministro Moreira Franco e os outros acusados foram presos na última quinta-feira pela Força-Tarefa da Lava Jato. Temer é apontado como líder de uma organização criminosa que, segundo o Ministério Público Federal, assaltava os cofres públicos há 40 anos. De acordo com as investigações, o grupo chefiado por ele desviou mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Temer e os demais liberados ainda não foram julgados. Eles foram presos preventivamente e outros temporariamente. E ainda terão, todos eles, alguns processos pela frente. É assim que funciona a justiça, com pesos e contrapesos. Se bem que, infelizmente, em casos importantes, nossa legislação penal e civil é dúbia, propiciando as mais diversas interpretações que levam, inclusive, o STF a avanços e recuos. Um professor queniano venceu o Nobel da Educação. Ele concorreu com outros 10 educadores, entre eles a brasileira Débora Garofalo, que mostramos aqui no Rede TV News. Peter Tabachi. A entrega do prêmio ocorreu em Dubai, nos Emirados Árabes. O grande vencedor foi o professor queniano Peter Tabish. Ele dá aulas de matemática e física em uma aldeia onde a fome e a seca são frequentes. Além de se tornar o melhor do mundo, o professor ainda recebeu o prêmio de $1 milhão. Ao todo, 30 mil educadores se inscreveram para o Global Teacher Prize. Apenas 10 foram selecionados. Entre eles estava a professora de física Débora Garofalo, que leciona na rede pública na periferia de São Paulo. Ela desenvolveu o projeto Robótica com Sucata, que reaproveita materiais recicláveis e desenvolve soluções para o dia a dia dos moradores da comunidade. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.